Você já refletiu sobre o que é ser uma nova criatura? No vídeo de hoje nós vamos refletir sobre isso, então vem comigo. Olá, eu sou Angélica Guinan e nós estamos com uma série aqui nesse canal. E hoje o nosso tema é Nova Criatura. E eu quero começar o vídeo de hoje lendo para vocês um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Eu acredito que muitos já conhecem esse versículo é bem conhecido. Geralmente é um versículo quando a pessoa se batiza, quando ela acaba de se converter, falando aí que ela é uma nova criatura, né? Ela se tornou uma nova criação, justamente pelo renascimento do Espírito. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo e o nosso espírito, que estava morto, ele ganha vida. E essa vida, ela é traduzida na palavra de Deus como uma nova vida. É uma nova criação. Você acaba nascendo novamente, porém do seu espírito. Eu mesmo, no meu batismo, coloquei esse versículo lá no texto, agradecendo ao Senhor pelo meu batismo. Mas eu confesso que naquela ocasião eu ainda não tinha noção do significado de uma nova criatura. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. É sobre isso que eu quero refletir e aprofundar um pouco mais. E para nos aprofundarmos um pouquinho mais, eu quero ler com vocês também um versículo-chave que está lá em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Nessa Bíblia que eu estou lendo, no capítulo 5, antes de falar que nós temos aí uma nova vida, que nós somos uma nova criação, esse capítulo, em um determinado momento, ele está descrito como embaixadores de Cristo, justamente por esse versículo que nós lemos, onde Paulo afirma que é embaixador de Cristo. E de fato nós somos embaixadores de Cristo. E eu fui um pouquinho além e fui entender um pouco mais o significado de embaixador. Afinal, se Paulo está falando naquele capítulo que nós somos nova criatura, e se no mesmo capítulo ele está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo, existe algo aí que nós precisamos nos aprofundar. E indo atrás do verdadeiro significado de um embaixador, aqui no nosso mundo mesmo, eu peguei algumas informações que eu quero compartilhar com vocês. O embaixador, ele é um representante diplomático do mais alto escalão de um determinado país. Então ele é enviado a uma outra organização, a uma outra nação, como um estrangeiro. Porém, ele está ali para representar o seu país. Eu acho que daí a gente já consegue perceber um pouco a semelhança com a questão de sermos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele tem um papel de representar o seu país. E ele acaba, por seus gestos, por suas palavras, por suas ações, sendo observado. E tudo quanto ele faz, todos os seus gestos, tudo quanto ele se dispõe a fazer naquela nação, aquela nação acaba enxergando a pátria dele. Então, eles reconhecem através do embaixador. O embaixador, ele está ali para honrar a sua nação. E apesar de ele ser um estrangeiro naquela outra nação, ele é enviado em paz, para justamente fazer acordos políticos, para justamente mostrar um pouco da sua cultura, da sua nação. E isso me chamou muita atenção, porque nós, como cristãos, nós não somos desse mundo. Nós fazemos parte de uma pátria. Nós somos cidadãos do céu.
E nós precisamos aqui, de fato, sermos embaixadores de Cristo. A gente, depois que ganha essa nova vida, se torna uma nova criatura, o nosso papel fundamental é representar o reino de Deus, como embaixadores de Cristo, é mostrar que a nossa nação, o lugar onde nós estamos agora, é o lugar onde o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Então veja bem, apesar do embaixador ter o seu país de origem, ele é enviado a uma outra nação, onde a língua é diferente da dele, onde a cultura é diferente, os hábitos são diferentes. E colocando isso no cenário da nossa vida, como embaixadores de Cristo, nós não fazemos parte desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Então, muitas coisas desse mundo não vão fazer mais parte da nossa vida, da nossa cultura, do nosso modo de ver a vida, as músicas. Nós já somos a nossa mente ela já é transformada. Nós acabamos fazendo parte de uma igreja, que é a noiva de Cristo. A gente faz parte de uma comunidade, a gente ouve louvores. A gente não age por impulso, a gente sempre está buscando os conselhos do Senhor, a gente está orando antes de tomar uma decisão. Nós reconhecemos Jesus o tempo todo. Então, nós somos como um estrangeiro nesse mundo. Mas existe um detalhe: nós não podemos nos envergonhar da nossa pátria, do reino de Deus, do lugar pelo qual nós nascemos como uma nova criatura. Então, uma pessoa que não está disposta a ser diferente nesse mundo, ela não está disposta a ser cristã. Porque para você ser cristão ou cristã nesse mundo, você precisa ser diferente. Afinal, o embaixador, ele representa a sua pátria. E muitas pessoas só vão conhecer o reino de Deus, que é o lugar que você está agora, através da sua vida, das suas atitudes, daquilo que você fala, do testemunho da sua vida, da sua família, daquilo que você posta, daquilo que você compartilha. Como muitos dizem, a Bíblia que muitos não lê vai estar em você. Então, olha a nossa responsabilidade como embaixadores de Cristo. O embaixador, ele precisa se orgulhar da sua pátria. E não somente se orgulhar, mas representar o lugar da onde ele veio da melhor forma possível. A honra de um país está na mão do embaixador. Julga-se o país através do embaixador. Ele é observado o tempo todo. E assim somos nós, como os cristãos, nesse mundo. Então, quando a gente fala em nova criatura, vai muito além do que apenas se batizar nas águas, do que apenas levantar a mão e aceitar Jesus. Sabe por quê? Essa nova vida vai exigir de nós uma grande responsabilidade. E eu quero ler com vocês mais 2 versículos que vai nos provar isso. O primeiro está em 2 Coríntios 5, porém no versículo 15, que diz assim: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Então a palavra aqui já é clara. Essa nova vida, ela não veio só para a gente poder desfrutar dela, mas ela veio para que a gente viva não mais para nós mesmos, mas nós vivamos para Cristo, fazendo e realizando nessa terra tudo conforme Ele nos chamou para fazer. A gente sabe que o ID é para todos. Antes do Senhor Jesus ir para o céu, Ele falou o quê? Ide pregai o Evangelho. E o ID foi para todos, não foi para alguns. Foi para todos que ganharam essa nova vida. Então, se você é uma nova criatura, o ID também é para você. Lá no versículo 18 desse mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios, vai dizer assim: E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo,
e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Então, além de sermos nova criatura, somos embaixadores de Cristo e temos uma grande responsabilidade, que é reconciliar com Cristo as pessoas. Na verdade, reconciliar as pessoas com Deus através de Cristo. Afinal, Deus faz o seu apelo por nosso intermédio, como está em 2 Coríntios 5:20. Olha que forte isso. A única forma de Deus fazer o seu apelo é através do nosso intermédio. Então, se nós ganhamos uma nova vida, essa nova vida é justamente para isso, para que nós possamos fazer o apelo de Deus, reconciliando as pessoas com Deus através de Cristo, mostrando Jesus, mostrando a cruz, o motivo pelo qual Jesus morreu naquela cruz, para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Então, nova criatura vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Ser uma nova criatura exige de nós uma grande responsabilidade em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos ser uma nova criatura apenas na igreja. Nós não podemos ser uma nova criatura apenas na igreja e no trabalho não ser essa nova criatura. Nós não podemos ser uma nova criatura somente nos cultos ou quando nos encontramos com os irmãos da igreja, mas na faculdade ou no ambiente que nós dizemos ser um ambiente secular, não sermos uma nova criatura. A nova criação, ela pega você por completo. Ela é de maneira integral e não de maneira parcial. Então nós precisamos lembrar dessa nossa grande responsabilidade. Eu separei, inclusive, um versículo-chave para fechar esse vídeo. E esse versículo, ele está lá em Mateus 5, 14, do 14 ao 16, eu quero ler com vocês. Em Mateus 5, do 14 ao 16, diz assim: Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todas as vejam e louvem o seu Pai, que está no céu. A palavra é clara. Nós fomos iluminados para que nós possamos iluminar outras pessoas. O Senhor, Ele nos alcançou para que outras pessoas sejam alcançadas. Não é em vão essa graça. Não é em vão o sacrifício de Cristo. Que nós possamos hoje lembrar dessa grande responsabilidade que nós temos como uma nova criatura e fazer jus a esse título. Independente do cenário que você se encontra hoje, você foi iluminada para iluminar outras pessoas. E pode ser que, ao seu ver, as coisas que você compartilha, os conselhos que você dá, sejam poucos e simples, mas eu te garanto que eles são necessários, porque na mão do Senhor pode ser maior. Esquecemos que muitas vezes aquilo que lançamos são sementes, e sementes não são grandes, sementes são pequenas. Quem vai fazer o crescimento dessa semente é o Senhor. Nós vamos plantar, nós podemos regar, outro pode regar, mas o crescimento vem de Deus. Não se esqueça que basta uma semente para você mudar a vida de uma pessoa. Então não ache que é insignificante aquilo que você fala, aquilo que você compartilha. Muitas vezes o Senhor pode colocar no seu coração textos, poesias, desenhos, e você acha que isso é pouco, mas não é. Nas mãos do Senhor tudo se multiplica. Lembra da multiplicação dos pães? Nas mãos do Senhor tudo se multiplica. Ele só precisa de alguém que haja com fidelidade no pouco, para que Ele possa colocar você no muito. Mas não se sinta diminuída.
por estar fazendo pouco, por ter semeado pouco ou por, de alguma forma, achar tão simples aquilo que você está fazendo. O Senhor vai multiplicar. E no tempo certo, quando isso for multiplicado, vai dar frutos eternos. Frutos que você não vai ter nem noção, mas que veio de você. Então eu quero te encorajar nesse vídeo a lembrar da sua grande responsabilidade de nova criatura, se enxergar como uma embaixadora de Cristo e poder fazer jus da sua pátria, que é o reino de Deus, e representar o reino de Deus com o testemunho da sua vida. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir, compartilhe com a pessoa que veio na sua mente também, se inscreva no canal caso você não é inscrita, e eu te aguardo no próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus abençoe.